2 Reis, capítulo 10, Jeú extermina a casa de Acabe. Após matar Jezabel, após matar o rei, ele vai agora para exterminar todos os descendentes do rei. Capítulo 10, verso 1 diz: E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. 70 é um número redondo, para dizer que ele tinha muitos filhos, um harém, o que era costume dos reis. Samaria era a capital, embora Jezreel aparece como uma morada de verão. Aí diz assim: E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo, ele não é bobo nem nada, ele está mandando para as autoridades, para os anciãos, para os oficiais, aquela turma da cúpula que está em Samaria, justamente uma sugestão, porque ele vai fazer com que eles mesmos matassem os descendentes do rei. Veja bem aqui no 2, Logo chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros e os cavalos e a cidade fortalecida e as armas, olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor, porque o rei morreu. Então ele está mandando uma notícia, um recado falando assim, olha, escolhe um e bota como rei aí, e prepara para bater de frente comigo. Porém eles temeram muitíssimo e disseram, eis que 2 reis não puderam parar diante dele, como pois poderemos nós resistir-lhe? Ele jogou uma pressão psicológica. Ele colocou o seguinte, você pega um desses filhos do rei aí, faz ele rei, porque aí vamos confrontar. Isso aqui é uma jogada psicológica. E eles caíram na real, tipo, eles não conseguiram parar, nós vamos conseguir 5. Então o que tinha a cargo da casa, quer dizer, o mordomo, o cabeça, o primeiro-ministro, e o que tinha a cargo da cidade, os anciãos e os aios, enviaram a Jeú, dizendo, teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei, faz o que for bom aos teus olhos. Aí, o plano de Jeú acabou se cumprindo, porque ele queria era isso. Então, segunda vez lhes escreveu outra carta, dizendo, se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e amanhã este tempo vinde a mim, a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Olha só a jogada. Ele não é bobo nem nada. Ele falou, olha, então tá legal, se vocês estão comigo, então eu quero as cabeças desses filhos da casa de Acabe. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel, porque a cabeça era a forma melhor de você mostrar que matou a pessoa. Não precisava levar o corpo inteiro, o negócio era arrancar a cabeça. Então aqui eles estavam mostrando lealdade a Jeú e automaticamente exterminando a casa de Acabe. E um mensageiro veio e lhe anunciou dizendo, trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse, ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã, porque estava em Jezreel, hein? E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo, vós sois justos? Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Ele jogou aqui um trunfo, uma jogada de mestre. Ele está dizendo, tudo bem, eu conspirei e matei o rei. Mas quem matou os 70 filhos? Quem matou os 70 descendentes? Tipo, ele está dizendo, olha, eu tenho parte, mas o povão também tem parte. Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra. Porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Tipo o seguinte, quando eu matei o rei e vocês mataram e eles mataram os descendentes ao trono, nós estamos simplesmente cumprindo aquilo que Deus falou pela boca de Elias, o profeta. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Ele exterminou, por isso que ele é apelidado de exterminador de Acabe. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E, estando no caminho, em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias. Olha o que vai acontecer aqui. Os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse, quem sois vós? Porque, veja bem, o Acasias tinha descido para se ajuntar ao Jorão, correto?
Só que quando ele desceu, ele foi morto junto com Jorão, não é isso? Aí os aparentados, os irmãos dele, vêm também e não sabem de nada. E dão de cara justamente com quem? Com o Jeú. Jeú já estava com o dedo no gatilho, e sentava o dedo. Aí ele olhou aqui e falou: quem são vocês? Aí falou assim: nós somos irmãos de Acasias. E descemos ao saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Olha só. Eles estão dizendo que estavam vindo para prestar solidariedade aos descendentes de Acabe e de Jezabel. Aí o que acontece? Então disse ele: apanhai-vos vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Sempre que a gente fala do 42, é número destrutivo, né? Dentro da linguagem das escrituras. Então quer dizer, está exterminando geral. E aqueles que vêm do sul para fazer aliança com o povo do norte, está morrendo também direto. Veja no versículo 15, Jeú encontra Jonadab e mata os servos de Baal. Agora vai ser uma empreitada maior. Ele vai reunir todos os servos de Baal para fazer uma grande matança. Olha no 15. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração, como o meu coração é como o teu coração? E disse Jonadab: tipo o seguinte, ele perguntou a Jonadab: Jonadab, o teu coração é reto para as coisas de Deus como o meu? Ele falou: sim. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. Vamos entender aqui, porque aqui nós temos que tratar de umas questões. Quando nós falamos de Jonadab, Jonadab era filho de Recabe. E o Recabe foi o antepassado que na verdade criou a casa dos Recabitas. Isso aqui nós vamos entender lá no livro de Jeremias. A casa dos Recabitas é dada como exemplo dentro de Israel. Sabe por quê? Porque eles nunca se misturaram com as práticas pagãs na época de Acabe. Por isso que era um grupo que viveu fora da sociedade. Era um grupo que viveu afastado do meio social e da cidade. Então eles não comiam a comida da pessoa da cidade, não bebiam as bebidas da cidade. Eles viviam fora e não cultivavam a terra. Viviam a vida nômade, como João Batista. Comia coisas naturais, mel, gafanhotos, etc. Então Jonadab era fiel aos mandamentos de Recabe e não tinha se misturado com as práticas de idolatria e feitiçaria que estavam em Israel. Quando o Jeú topa com ele falou: teu coração é reto como o meu, Jonadab? Ele falou: sim. Então sobe aqui no carro. E ambos foram juntos. Por isso, quando você chega lá no livro de Jeremias, propriamente no capítulo 35, a casa de Recabe e Jonadab vão ser dadas a Israel como símbolo de fidelidade a Deus. Então aquele subiu no carro com ele. 16. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Quer dizer, vem comigo que tu vai ver o meu cuidado para com as coisas de Deus. Ele vai exterminar. E o puseram no seu carro, quer dizer, na sua carruagem. Ele fez com que ele subisse na sua carruagem. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Então ele exterminou todos aqueles que ainda eram partidários de Acabe. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. É uma estratégia, é uma ironia dele. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal, porque ele quer matar geral, exterminar, fazer uma faxina, limpeza. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram, quer dizer assim, vamos preparar uma grande festa. Uma grande festa para Baal, uma assembleia solene. Vamos fazer. Também Jeú enviou por todo Israel e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse.
E entraram na casa de Baal, quer dizer, no templo, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas, quer dizer, o que fornecia os trajes: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E eles lhes tirou para fora as vestimentas, quer dizer, eu quero todo mundo bonitinho com a roupa oficial do serviço. E entrou o Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal. Eles servem a Deus, né? E disse aos servos de Baal: examinai e vede bem que, porventura, nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Agora detalhe, hein? Você lendo, você pode achar que esse povo aqui, os servos de Baal, eles eram de fora, não, eles são israelitas, hein? Tem que entender isso. Toda essa turma que está morrendo aqui é povo de Deus, hein? Quando fala servos do Senhor e servos de Baal, não é que os servos do Senhor são os crentes da época e os servos de Baal são estrangeiros, não. Aqui, servo do Senhor e servo de Baal é povo de Deus do mesmo jeito. Só que uns estão fazendo o que é certo, outros estão da forma errada. É isso que a gente tem que entender. 24. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. Ele está cercando pelos 10 lados. Ele está cercando de forma que ninguém vai deixar escapar. Porque ele está dizendo assim, ó, quem está guardando as entradas. Se alguém escapar, quem deixar escapar morre. Aí quer dizer, o cara não vai querer morrer, vai ter zelo para guardar e exterminar todos. Ó. Sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da guarda, sua guarda, e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora. E se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal. E fizeram dela latrinas, o mesmo que esgotos ou fossas, até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Olha só, ele exterminou, matou todo, derrubou tudo, tirou. Dos templos fez latrina. A latrina, você sabe que era aqueles buracos fundos, eram a forma de esgoto antigo. E ali ele depravou tudo, ele desmoronou tudo, ele profanou tudo, melhor dizendo. Porém não se apartou o Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ninguém deixava o negócio dos bezerrinhos, esse que era o problema. Que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Aquilo ali não saiu. Jeú fez um grande serviço, mas continuava nos pecados de Jeroboão I. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Veja, Deus promete a Jeú 4 gerações do trono. 4 gerações do trono, e após, aí já sairia a genealogia dele. 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Quando fala de diminuir os termos, quer dizer, os inimigos, no caso a Síria, começou a invadir o território israelita. Então Israel começou a perder terreno, e essa terra que era de Israel passou a ser dominada pelos sírios. Verso 33. Desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, que é aquela região da Transjordânia. Desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bassã. Ora, os mais dos atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com os seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Lembrando que as crônicas de Israel não existem. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Bem, Jeú foi o grande exterminador de Acabe, da casa de Acabe, foi o grande vingador de sangue, cumpriu a sua tarefa. Os pecados de Jeroboão não deixou, até porque
rei, seja do norte ou do sul, conseguiu ser 100% perfeito. Nenhum. Até porque não era o caso ser perfeito, porque o homem se justificaria por si próprio. Mas o certo é, cumpriu a sua tarefa e ganhou de brinde 4 gerações no trono, ele e mais 3, e depois sairia. Este foi o segundo livro dos reis, capítulo de número 10.